E a gente começa sempre trabalhando em convênio, né? Aqui tem aquelas coisas que você trabalha para o convênio, eles fazem sua agenda e você atende naquele ritmo que eles impõem, né? E para mim isso sempre foi muito difícil, 20 minutos de consulta, porque eu gosto de conversar, né? Eu acho que é importante a gente ter um tempo com o paciente até para entender tudo, para explicar. Eu acho que essa parte é muito importante. E aí, no consultório, eu também tinha um consultório que eu comecei desde que eu me formei. Eu comecei atendendo um convênio também, mas e eu não fazia distinção entre os pacientes que eram no convênio e pacientes particulares. E aí é óbvio que isso não mantém o consultório, né? Mas antes eu queria que você se apresentasse, né? Falasse quem é você, especialidade, onde você está e qual o seu momento na sua jornada aí, para que a gente possa ter um contexto e a gente começar nosso bate-papo, Então, eu tá sou bom? Maíra, eu sou endocrinologista pediátrica, eu atuo em Campinas, eu sou de São Paulo originalmente, aí fui fazer faculdade em Campinas e optei por ficar em Campinas. E fiz a residência, tudo aqui. Quando eu me formei da residência de endocrinologia pediátrica em 2019, e desde então atendo só ambulatorial, eu não gosto de dar plantão, então eu, assim que pude, parei de dar plantão, que é uma coisa pessoal minha, assim. E Uhum. aí a gente começa sempre trabalhando em convênio, né? Aqui tem aquelas coisas que você trabalha para o convênio, eles fazem sua agenda e você atende naquele ritmo que eles impõem, né? E para mim isso sempre foi muito difícil, 20 minutos de consulta, porque eu gosto de conversar, né? Eu acho que é importante a gente ter um tempo com o paciente até para entender tudo, para explicar. Eu acho que essa parte é muito importante. E aí, no consultório, eu também tinha um consultório que eu comecei desde que eu me formei. Eu comecei atendendo um convênio também, mas e eu não fazia distinção entre os pacientes que eram no convênio e pacientes particulares. E aí é óbvio que isso não mantém o consultório, né? Se você atende uma hora com o que o convênio. E isso a Globo não mostra, E aí, né? então, esse ano eu optei por parar com isso, porque não estava me fazendo bem, eu não estava sentindo que eu estava fazendo um acompanhamento como eu gostaria. E aí eu tô agora, então, só com um atendimento particular. E aí eu achei que eu precisava investir mais nisso, aprender como otimizar isso para dar um melhor acompanhamento para os meus pacientes. E eu gosto muito de estudar, então eu gosto de ter momentos na minha semana também para fazer essa parte de sempre me atualizar, me aprimorar. Então, eu não deixo a minha agenda só para atendimento. E para mim, eu acho que o atendimento particular ele ajuda muito nisso, né? Você tem momentos que você pode trabalhar sem estar ganhando, sem estar sendo remunerado, conseguir se manter, né? Então é nesse momento que eu tô, assim, eu tô só com o consultório agora. É, que massa. Então, você Da entrou, você é de 16. qual turma? Me lembra? 16. Então tem 3 meses você entrou no CVM? E aí, como é que foi nesses 3 meses? Como é que está sendo? Como é que já conseguiu ver as aulas, pelo menos os 4 pilares, né? Porque o CVM tem Sim. bastante conteúdo, mas dos 4 pilares, já conseguiu ver? Como é que está Não, tá conseguindo realmente aplicar? é Como é que bastante está isso? Só conteúdo. para entender. Eu consegui ver os três primeiros pilares, porque eu tentei organizar de sempre um período da minha semana eu assistir às aulas, né? Mas às vezes a gente não consegue, né? Uhum. Então, as coisas que eu assisti, com certeza eu já fui, principalmente a parte dos POPs, né, da parte de secretária, para mim foi muito importante para a clínica que eu atendo, isso é uma coisa que a gente está precisando organizar bem. Eu ainda não tenho uma secretária só minha, e pelo momento que eu tô assim, eu acho que por enquanto eu ainda não vou atrás disso, mas porque eu consigo.
fazer a parte de acompanhamento pós-consulta eu mesma. Então, para mim, eu prefiro fazer assim, e aí mais para frente eu me adaptar em vez de ter uma... Mas eu entendo a importância que vocês colocam. E aí agora Tá. vou começar a parte de captação. Eu ainda não assisti, eu comecei, tô nas primeiras aulas, então essa parte ainda. E realmente, assim, eu acho que é interessante o modo que vocês colocam de, assim, primeiro você tem que organizar seu atendimento, depois você procurar mais, né? Então, e é uma angústia muito grande que a gente tem, né? De tipo, ai, mas será que minha agenda não está cheia? Mas é bom que a minha agenda não esteja cheia ainda, porque eu estou realmente conseguindo dar um ótimo acompanhamento para os pacientes que eu tenho agora, né? Então, como ir mantendo isso é importante. Boa. Tá. Beleza. Eu acho que tá, o contexto tá bem esclarecido. Agora eu queria que aí fica à vontade para você. Que você quer que a gente dê um mergulho hoje? Em qual dos pilares, né? Porque historicamente, né, eu faço consultorias há um tempo e aí a gente tem a opção, a gente podia falar, eu tenho dúvida em relação a isso, em relação a isso. Só que aí fica uma coisa mais superficial. Se você quiser uma coisa, investir o nosso tempo aqui numa única coisa, eu acho que é mais proveitoso, entendeu? E aí depende muito do desafio que você está vivendo aí, qual é o momento que você está. Tá. O que você pensou de trazer Eu, aqui para a gente discutir? o, bom, o desafio que eu estou vivendo agora, nesse momento, na verdade, eu, como eu disse, né, eu estou começando realmente a pensar em investir mais nessa parte de captação, né, porque as outras eu acho que estão Uhum, tão organizadas. A parte de consulta, para mim, eu acho que é uma das melhores partes, assim. A parte de pai, meu plano atualmente é não investir ainda muito nisso, porque eu quero nichar em uma parte da endocrinologia pediátrica, mas para isso, eu sei que o feito é melhor do que o perfeito, mas eu quero ainda fazer alguns cursos para para nichar um pouco mais, e isso eu vou fazer ano que vem. Então, eu acho que está bem do jeito que está. Então, vamos falar um pouco mais de captação. Antes disso, eu só tenho uma tá. questão que aí eu queria confirmar se faz sentido. Uma coisa que eu vi que eu tinha muita dificuldade, assim, marcar o novo atendimento dos pacientes, né? Então, você faz um atendimento e aí você... Ah, então a gente precisa manter um segmento em 3, 4 meses. Inicialmente, eu Uhum. pedi para já deixar agendado. E aí uma coisa que eu vejo na minha agenda é que muitas vezes as pessoas, 3 meses depois, se acabou tendo algum compromisso, tal, não consegue ir naquele dia, mesmo que confirme uma semana antes, né? E aí meu plano atual é Uhum. entrar em contato no mês e falar assim, ah, então a gente tinha pedir para a secretária fazer isso, né? Entrar em contato, ah, a gente tinha essa consulta agendada, a doutora pediu para a gente marcar essa consulta agora em outubro. Isso eu acho que pode ser um jeito interessante, assim, de manter a agenda fluindo, assim. Eu só queria validar isso. Tá, tua dúvida é se para diminuir as faltas no retorno, se é interessante entrar em Isso, para contato marcar. para lembrar, é isso? Se existe alguma forma melhor de fazer isso, ou se Sim. isso parece ser. Ah, tem. Acho que a forma mais interessante, cada vez mais, Maíra, e eu falo até não só como médico, não só como professor, mas como paciente também, tá? A melhor, não tem, hoje para mim está muito claro. A melhor forma de comprometer alguém é com bolso. Tá. Então, por exemplo, como é que está esse paciente que volta em É três um meses? novo Ele paga uma nova atendimento. consulta, um novo atendimento, tá? Aí o que que você pode fazer para diminuir o absenteísmo, né? Então você já cobra, você cobra uma nova consulta, 3 meses, né? O que que você pode fazer? Teus pacientes, eu imagino que são pacientes que precisam de um acompanhamento Sim. mais prolongado, correto?
Então, você pode pensar numa forma de comprometer esse paciente e perceba, você compromete, você tem, a clareza que eu tenho hoje, que eu estou querendo te passar é, quando você compromete uma pessoa com o bolso, ela se compromete com a saúde dela. Então, assim, vamos supor, qual que é o teu posicionamento aí? Qual é o subnicho que você está dentro Então, da eu endócrino por enquanto pediátrico que você não está... estou subnichando em nada. Meu nicho é endocrinologia Mas pediátrica. me fala E aí aí o que uma... eu optei por colocar. Tá. O que você mais O que atende? eu mais atendo é crescimento, puberdade, questões com alimentação. Pronto. Então, uma criança que está com retardo no crescimento, por exemplo. Você precisa Isso. acompanhar ela, né? E aí, esse pacientinho, dependendo do caso, ele precisa de um número X de consultas. Você pode oferecer para a pessoa, você pode oferecer, tá? Vender e oferecer, não é, mas você pode criar, né, uma oferta para essa pessoa para comprometer ela por um ano, por exemplo, para Entendi. essa família. Ó, É quanto que é a tua 400. consulta hoje? R$ 400. Então você pode, por exemplo, oferecer se você aí óbvio que isso vai depender de paciente para paciente, isso é uma coisa mais técnica tua que você vai pensar se é possível ou não, mas por exemplo, se na média um paciente que tem essa questão que você precisa acompanhar de retardo do crescimento, de problema no crescimento e desenvolvimento, você vai precisar acompanhar ele 3 vezes por ano, 4 consultas. Aí você oferece para esse paciente, ao invés de 4 consultas de 400, você oferece o pacote anual de R$ 300, por exemplo, por consulta. Isso é ótimo para você, porque você vai ter uma receita previsível, você parcela no cartão em 12 vezes para essa família, entendeu? Embute ali a taxa do cartão, você pode até colocar a taxa de adiantamento de Uhum, recebível, sim. e você receber esse dinheiro Uhum, 2 dias depois, entendeu? E a barreira de entrada para as pessoas não vai ser tão alta. Ao invés de pagar, tipo, 400, daqui a 3 meses 400, depois 400, ela pode pagar esse total diluído em 12 meses. Vai ficar Aí você, até na hora de oferecer, você vai falar, olha, além de ter acesso às consultas, você vai ter um acesso exclusivo a mim, né? A minha equipe e tal. Então, é uma forma de você comprometer, tá? As pessoas. Estou te falando porque eu realmente acredito com todas as minhas forças nisso. Porque só se coloca no lugar dessa pessoa. A vida acontece, Maíra. A vida acontece. Aí tá no dia da consulta, tá na semana da consulta. Aí o gato adoece, chove, eleição, Copa. Como ela não pagou a nova consulta, infelizmente a cultura do brasileiro eu vou depois lá com a doutora. Entendeu? E aí você tá lá, você bota a pessoa na agenda, você deixa de agendar alguém para colocar ela, e aí por conta de muitas vezes, né, não estou aqui generalizando, mas aqui a gente está falando de médico para médico, né? Então a gente sabe as dores, né, dos médicos, que a Globo não mostra. Então a gente faz todo um sacrifício, tá caindo uma tempestade, uhum. mas a gente dá um jeito para estar lá, né? E aí cai uma garoa, o paciente não vai. E aí e esse tempo é um tempo que você precisa valorizar, que o médico precisa valorizar, que o paciente não valoriza, porque mas a culpa é do paciente ou é nossa? A responsabilidade é nossa, É, entende? Então, eu, é uma opção. Você perguntou se tem algo sim, para... eu acho que uma das grandes questões do acompanhamento particular é isso, é o quanto que a gente vive numa sociedade que não valoriza tudo isso e aí às vezes você porque eu acho que mesmo aqui em Campinas, que é uma cidade grande, as pessoas não fazem muito isso, né? Então aí você colocar essa nova forma, eu entendo que existem formas e formas de colocar, mas é uma coisa que é uma mudança de paradigma, né? Então, mas é.
Isso. É. E aí, às vezes, a mudança de paradigma começa com a Sim, atitude, sim. coragem. E aí eu tô te dando a segurança de oferecer. Sim, sim, com Não certeza. custa nada. Você blinda a relação médico-paciente. Diz, olha, o meu acompanhamento com você vai ser, vou dar o meu melhor, seja desse jeito ou desse jeito. Agora, se você quiser, se para você entender que é algo que vai te beneficiar, eu acredito que vai te beneficiar muito. E aí tudo isso que eu te falei, esses argumentos, eles servem para você argumentar para essa família. Se a gente não se compromete, a gente não prioriza, entendeu? Não prioriza. É por isso que, às vezes, quando a gente compra uma passagem, tem até um meme rolando aí, né? De a pessoa falando assim, tipo, a pessoa agenda um compromisso e aí com um mês ela começa a sofrer. Por que eu agendei esse negócio e tal, não sei o quê? Porque uma vez que a gente se compromete, a gente vai dar um jeito de fazer. Comprou a passagem, a gente já está metade comprometido. Alugou o hotel, já está metade comprometido. Entendeu? Agora, quando você, mesmo que seja uma coisa extremamente importante, quando você não compra a passagem, quando você não reserva o hotel, um dia antes do evento, pode ser o evento da sua vida, você ainda fica pensando, será que eu Sim. vou? Então, assim, você me perguntou, o que você acha que aumentaria, diminuiria a taxa de faltas de pacientes, detalhe, tá, Maíra? De pacientes que precisam muito daquele retorno. Não é só para poder, é porque eu preciso eu preciso de faturamento, eu preciso desse dinheiro para viver. Ó, também. Mas coloca a gente, né, como a gente fala muito no CVM, o foco tem Sim. que ser no paciente. Quando a gente coloca o foco no paciente, fica mais fácil da gente quebrar esse paradigma, concorda? Porque você pensa, não, eu preciso dar um jeito de fazer esses pacientes voltarem, gente. Porque se esse paciente não volta, ele volta daqui a 6 meses, isso vai mudar totalmente a conduta, isso pode, né, pode não estar fazendo o segmento, não vai fazer o segmento de forma adequada, vai ter prejuízo depois. Adivinha quem que vai ser imputado a culpa, Maíra? É. Eu acho que essa médica, não sei, eu acho que já fui lá, já fiz uma consulta com ela e ela não resolveu o problema do meu filho. Entende? Então isso tudo é tudo, na verdade, vou te falar uma coisa, tá, Maíra, aqui só entre nós dois. Vou te dar consciência, eu vejo que você trouxe um monte de consciência e você mesmo já foi tirando um monte de objeção. Porque você já sabia, né, previamente, que eu poderia dizer. E isso mostra que você está vendo as aulas, que você está criando conteúdo. Muito bom. Mas eu vou te dar uma consciência que talvez, eu não sei se você já tenha, sobre o CVM. E sobre essa decisão, esse comprometimento que você fez de entrar no CVM. Talvez até desvendo o CVM para alguém que está pensando em entrar, que é o seguinte. Entrar no CVM já é uma mudança de paradigma gigante que você está fazendo, que você fez. O que você está se propondo? Você está se propondo não é só deixar de atender convênio e atender particular. Você está se propondo numa cidade como Campinas, que eu conheço a realidade de Campinas, tem vários alunos aí. É uma cidade que é dominada pelos planos. Na verdade, a maioria das cidades são dominadas pelos planos, são dominadas por a medicina de volume, pela medicina industrial. Você está quebrando o paradigma de dizer não para uma medicina industrial e dizendo sim para a medicina artesanal, para a medicina de qualidade. Você tá dizendo não para uma medicina pouco resolutiva e dizendo sim para uma medicina resolutiva. Você está dizendo não para uma medicina impessoal, para uma medicina. Tá travado o negócio Falhou que aí vai para ti? voltar. Você ouviu Você está que dizendo não para parte? uma medicina. Daí eu não ouvi mais.
Sim. de volume. Medicina de volume, medicina industrial, e dizendo não para esse tipo de medicina e dizendo sim para a medicina mais artesanal, mais personalizada, mais resolutiva, mais próxima, de Sim. longo prazo. É por isso que você falou assim, eu achei legal que vocês recomendam da gente primeiro estruturar, né, o serviço e tal. Por quê? Porque o objetivo é que cada paciente que passe por você, ele não queira sair. O problema do volume é que é a parada do balde furado. Pode até ter um volume maior de água entrando nesse balde, de paciente chegando, quando a pessoa foca muito em marketing, em atração de pacientes, mas são poucos retidos. Porque o serviço ele é pouco resolutivo, ele é pouco próximo, ele é pouco personalizado. E aí os pacientes não voltam, porque eles não têm resultado, não têm relacionamento. Por que ele vai voltar? E aí depois os colegas vêm reclamar porque no Instagram não está mais funcionando, o Google não está mais funcionando. Porque não é isso, não é só isso. Isso é importante demais. Mas o que vai fazer o que vai fazer a diferença para o longo prazo, para você ter um consultório de tijolos e não um consultório de palha ou de madeira, é esse serviço. É que cada família, no seu caso, né? Cada família, cada pacientinho, cada família que chegue, não queira jamais sair, tá? Agora, essa parada da valorização, Maíra, né, que é uma quebra de paradigma, a gente é doutrinado a terceirizar a valorização do nosso trabalho. É porque o CFM não valoriza o médico, porque o sindicato não valoriza o médico, o candidato A, o candidato B. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, senão vão derrubar a live. Mas eu penso diferente. Eu penso que essa pessoa. Eu já fiz isso. Eu já terceirizei a culpa para o governo, já terceirizei a culpa para o CFM, já para o sindicato, não sei o quê. O que eu aprendi? Eu aprendi que ninguém vai valorizar o meu trabalho, Maíra, se eu não valorizar. Então, é um trabalho, é uma mudança de paradigma mental nosso para a gente entender. Eu preciso valorizar meu trabalho, eu preciso estruturar um serviço incrível, porque eu, na hora de oferecer ele, eu vou ter orgulho de falar. Meu olho vai brilhar. E eu vou falar assim, ó, é barato para o que eu estou oferecendo aqui. Só me dá uma chance de te mostrar a medicina que eu preparei, o atendimento médico que eu preparei para você e para sua família, para o seu filho e para a sua família. E aí você vai educando as pessoas. Você precisa fazer isso. Você precisa educar a sua secretária quando você tiver e você precisa educar seus pacientes, seja através dos seus conteúdos, seja nas consultas, nos seus POPs. Tudo tem que ser voltado para valorizar o seu trabalho. E eu não estou falando aqui de autopromoção, não. Não estou falando aqui, eu sou a melhor médica, eu sou a melhor endócrino-pediatra. Não é isso, não. É de você colocar as regras, meu consultório e minhas regras. Minhas regras são assim. Como é que é meu trabalho? Meu trabalho é assim. E aí, deixa o paciente à vontade para ele escolher. Ó, fique à vontade, tá? Mas a forma de trabalho é assim, eu não abro mão da qualidade. Eu não abro mão de fazer o melhor. E o melhor exige tempo, o melhor exige disponibilidade, o melhor exige técnica. Então, e aí, quando você for educando, quando você for explicando para as pessoas, os seus pacientes vão ser os primeiros a te defender, dizer, não, tá certo, doutor, é isso aí mesmo. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu nunca vi uma médica que faz dessa forma. Adorei. E aí você vai construindo a sua marca. Beleza. Beleza? É, É isso. Ó, uma coisa mais simples, que não é tão de quebrar paradigma, que você pode fazer, são vídeos. Você pode fazer um vídeo com a copy mais persuasiva, né? Que a sua secretária ou você pode mandar, tipo, semana que vem é a data da consulta, do retorno. Uma semana antes você pode colocar no pop aí, você pode ter uma planilha com seus pacientes e colocar lá uma colunazinha quando mandar uma mensagem em vídeo, conscientizando da importância do retorno. É uma coisa mais simples. E aí você manda um vídeo, aí você explica, olá, fulano, ou você pode mandar um áudio, que
Só que o áudio o áudio é mais personalizado, funciona melhor, mas só que vai dar mais trabalho. Pode gravar um vídeo e fazer uma copyzinha explicando. Olá, olá, tudo bem? Aqui é a doutora Maíra. Estou passando aqui para lembrar que daqui a uma semana a gente tem uma consulta de retorno. E esse vídeo é para te explicar a importância desse retorno. E aí você vai, destrincha a importância, né? E compromete a pessoa, né? Então, a gente tem um compromisso. Daqui a alguns dias, a minha secretária ou eu mesmo vou mandar uma mensagem um dia antes, te lembrando, para você confirmar. E é isso, a gente se vê no dia da consulta. Faz sentido? Faz, faz. Então, é algo que é mais simples do que oferecer uma alternativa de plano anual, mas pensa com carinho no plano anual, tá? Sim, sim. Pensa com carinho. Pensa com carinho e coragem, tá? Coragem. A gente só tá aqui hoje batendo esse papo, você em Campinas e eu em Manaus, porque um dia um cara louco teve a coragem de inventar essa parada aqui. Seja a internet, seja o iPhone, seja o que quer que seja. Tem uma frase que é dele, inclusive, estou falando do Steve Jobs, é dele, né? Quando ele apresentou lá, não sei se foi quando ele apresentou o Macintosh ou o iPhone, sei lá. Mas é uma frase que fala assim, ó. Quem muda o mundo são os loucos. Os loucos é quem, né? Eu sou um louco. Eu sou um louco. Muita gente me acha louco. Muitos médicos, muitos colegas, e tá tudo bem. Mas são os loucos que fazem as grandes revoluções. Então, se for uma loucura pro bem, né? E aí precisa ter coragem, né, para ser louco. Porque a gente é ruim, né? Ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser, né? Mas enfim. Vamos lá. Isso. Captação, não é isso? Me fala aí o que você tem feito de captação já e qual é o Na seu verdade, desafio, assim, qual é o tudo seu que maior desafio? eu ainda tenho feito só parte orgânica, e eu preciso de fato ver as aulas para começar a outra parte. Então, acho que nisso eu ainda não tenho dúvida. Eu só queria confirmar se, por exemplo, então, como eu disse, né, eu não tô nichando dentro da endocrinologia pediátrica ainda. E aí eu pensei, bom, como que eu coloco então qual que é o meu diferencial, principalmente nessa questão de qual que vai ser a frase, né, de ação, eu esqueci o nome. Isso, exatamente. De efeito, né? Isso, essa A aí. gente chama de super promessa. Aí eu optei por falar sobre essa questão que, para mim, eu acho que é uma coisa importante que muitos médicos acabam não conseguindo fazer, ou sei lá, que é a questão de ouvir, esclarecer dúvidas e conversar, né? Então, foi essa frase que eu coloquei na bio do meu Instagram. E eu tô tentando fazer os conteúdos de vídeo pensando nisso. E eu só queria, sei lá, faz sentido isso? Uhum. Eu achei que ficou bom, mas queria ter certeza. Não, eu vi tua frase aqui, eu gostei muito, tá? Endocrinologista pediátrica, focando em ouvir, esclarecer dúvidas e na parceria contínua. Isso é incrível. Quem que não quer? Qual é a família que não quer um médico que escuta, esclarece dúvidas e é um parceiro, né? Então, isso aqui está muito forte, né? Muito bom. Agora, eu queria explorar Tá. um pouquinho do posicionamento, que você sabe do meu posicionamento e eu queria tentar entender por que que você não quer subnichar dentro da endocrinopediatria. Tem poucos endócrinos Não, pediatras aí, não tem endócrinos poucos, pediatras. tem uns 6 a 10 mais ou menos. Em- Em eu não sei se Campinas isso é pouco, eu inteira, deveria saber mais. Mas assim, caraca, realmente é muito uma coisa assim, pouco. e principalmente na região. Eu vejo que eu tenho muitos pacientes das cidades próximas, Indaiatuba, Mogi Guaçu, porque aí na região não tem nenhum, assim. Então, Isso é uma informação extremamente sim, sim. relevante, viu? Mas eu vou guardar ela na manga aqui. Então, Continua. realmente, talvez realmente tenha poucos. É porque como aqui é uma das
poucas cidades que tem a residência, muita gente fica, né? Então, na minha concepção, até que tem bastante, mas é nisso. Então, realmente, assim, eu percebo que mesmo não Hum. fazendo nada específico, só orgânico, tem tido uma procura relativamente boa. E aí por isso, e aí eu optei por Uhum. não nichar ainda, porque eu realmente quero fazer uma coisa diferenciada do que a gente aprende na residência, mas para isso eu preciso me especializar um pouquinho mais, entendeu? Entendi. Pelo que eu estou entendendo, então, você ainda não se sente segura de dizer, meu foco é em É, tal tipo de patologia. Você isso. quer se sentir um pouco Exato. mais segura nesse sentido, é isso? Entendi, entendi. Ó, eu estou olhando teus conteúdos aqui, mas muito bons, inclusive, alguns aqui com alcance interessante, né? Mas, assim, ó, eu olho para os conteúdos, Maíra, e eu não consigo identificar rápido o assim, o que eu estou querendo dizer é, talvez, talvez em cada headline dessa, em cada título que você for colocar, você possa fazer referência ao que você quer. Você não precisa, se você quer criar esse posicionamento de uma endocrinologista que foca em ouvir, esclarecer dúvidas e na parceria contínua, é importante que nos seus conteúdos você de vez em quando traga isso, inclusive nos títulos, tá? E, e eu entendo que existe um limbo, né? Às vezes que é estreito quando eu vejo médicos falando dos diferenciais. O limbo é e que assim, muita gente quando vai falar dos diferenciais se empolga e fala como se aquele diferencial fosse único, fosse melhor, sabe? E aí a gente tem essa questão do conselho, né? Que meio que engessa, né? Um pouco a nossa comunicação. Um pouco não, bastante. Então, como é que eu recomendo? Então, por exemplo, ó, vou te dar um exemplo aqui. Você falou aqui sobre 5 formas de lidar com a ansiedade Uhum, infantil, né? Uma outra, e uhum. foi um conteúdo que deu bom aqui, uma quantidade boa de visualizações. Seria interessante você ter um conteúdo sobre isso, sobre esse tema, e falar de como que você aborda isso. Uma coisa é você falar como você aborda, outra coisa é você falar que a sua abordagem é a melhor, que a sua abordagem é única. Percebe a diferença? Sim. Então, por exemplo, você pode falar exatamente isso. Ó, é um tema que tem tração, né? Ansiedade infantil. Nossa. E, e aí, o conteúdo que você pode fazer é como eu abordo a ansiedade infantil. E aí você traz um conteúdo explicando como é que você faz isso, como é que você lida com isso, tá? E aí nesses conteúdos, Maíra, você começa a criar o seu posicionamento. Posicionamento é exatamente como as pessoas vão te enxergar, tá? Outra coisa, uma outra sugestão de conteúdo ainda é que você pense em conteúdos. As pessoas entram no Instagram. Eu estou fazendo o desafio de Reels agora com o grupo da mentoria e está sendo muito legal ver o engajamento do. A gente fica trocando, né? Vendo quem que está conseguindo viralizar e tal. E é muito nítido, Maíra, o quanto que as pessoas no Instagram elas não gostam só de informação, entende? Informação por informação. Elas entram no Instagram porque elas querem se entreter, elas querem se emocionar. Então, por exemplo, você lida com
com problemas que mexem muito com as dores, né, das famílias. Então, de repente, pô, se você quer ser conhecida como a endócrino-pediatra, que escuta, que é parceira, que esclarece dúvidas, por exemplo, uma linha editorial de esclarecer dúvidas. Beleza, você trouxe aqui 5 formas de lidar com a ansiedade infantil. Mas você pode também sempre estar trazendo como é que você aborda, e aí você fala assim, para mim, hoje no consultório, para mim é importante ter um tempo para escutar. Por isso que minha consulta hoje demora mais. E aí você usa essa narrativa para explicar, por exemplo, para educar os seus pacientes. Por isso que hoje eu só atendo particular. Por isso que hoje minha consulta demora tanto tempo. Por isso que hoje eu estou estruturando um acompanhamento no pós-consulta, porque para mim é importante. Não é só... Eu acredito na medicina que é mais próxima do paciente, que a gente é parceiro. Entende? E aí você vai educando. Cada vídeo desse, aqui, entre aspas, é uma desculpa para você também criar o seu posicionamento. Você educa, você informa, mas você fala do seu posicionamento. Isso é uma linha editorial. A outra linha editorial é você trazer emoção. Então, por exemplo, pense em conteúdos que mexam com a emoção dessas famílias. Para falar, por exemplo, que você é parceira delas, que ela não está sozinha. Sabe esses vídeos motivacionais que tem? Uhum. Então, assim, tipo, de vez em quando você pode fazer um remix de um Reels, você pode pegar um áudio legal, você pode gravar, você pode escrever um texto e gravar o áudio e botar num vídeo bacana. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Para que quando as pessoas cheguem no seu perfil, elas falem, nossa, não é só mais uma médica que está colocando informação, entendeu? É uma médica que realmente eu me conectei. As pessoas se conectam pela emoção, tá? Então, assim, aí eu não sei qual... eu tô aqui falando, mas tipo, você pega o que fizer Sim, sentido sim. para você, tá? Mas, por exemplo, humor. Se puder colocar uma mensagem tua com humor, é também muito bom, principalmente falando de... Tudo isso é de Reels, tá? Falando orgânico, porque o Reels está com entrega gigante. E tudo que você bota no Reels, você simplesmente replica e bota o mesmo vídeo você bota no TikTok, e o mesmo vídeo você bota no Shorts do YouTube. Só para você ter uma noção, eu comecei a fazer isso há um mês e a gente teve um dos videozinhos de meme mesmo que a gente bota no Instagram, teve mais de 100 mil visualizações no Shorts do YouTube, orgânico. Então, orgânico é isso. E aí, ó, você vai massificando isso. Você vai massificando tanto a informação que você está ali, né? E o humor e a emoção, Maíra, eles são veículos que vão levar a tua mensagem mais longe. Entende? Então, qual é a tua bandeira? A tua bandeira é uma endócrino pediatra que escuta, que explica e que é parceira. Coloca essa mensagem sempre em todos os seus conteúdos. Tá. Tá? E É, foca em Reels. uma Isso coisa é que eu ia orgânico. perguntar é isso. Eu tenho feito só Reels, mas tipo, por vídeos no feed mesmo, né, naquele. Até numa das aulas vocês falam disso. Ainda é uma coisa válida também. Ou foca só em Reels? Porque o Reels, no fim, ele tem um tempo Deus menor, né? Deus o livre, tem que fazer. Ó, inclusive, voltando um pouquinho, imagina que a gente vai começar a falar de captação agora. Eu vou te dizer, eu vou te dar o direcionamento para você seguir. Primeira coisa para você, assistir às aulas do Uhum, Google. uhum. Você está no canal de alunos do Telegram? Tem lá um link. A gente botou lá o link, porque a gente gravou as aulas no YouTube, a gente tirou do YouTube. A nossa equipe de edição está editando para subir para a plataforma de aulas do CVM. Mas enquanto isso, eu botei lá o link para todo mundo já ver. Por quê? Porque o Google, sem sombra de dúvida, está trazendo resultado
muito mais rápido. Falando de rapidez, tá? Não é que seja mais importante, é de rapidez. Então, no seu momento, você já está focando só em viver de particular, então o Google é seu foco. Então, esquece tudo que eu falei se tiver que escolher, eu tenho 1 hora do dia para focar em marketing para o consultório. Tá. O que eu vou escolher? Google. Olha só, mas aqui o professor agora orgulhoso aqui, ó. A primeira que aparece no Google Meu Negócio é a doutora Maíra Elbeck. Conhece? Muito bom, muito bom. Eu quero ver aparecendo depois aqui, como primeiro também com anúncio do Google Ads, porque está aparecendo sim. aqui o orgânico. Né? É o poder das avaliações, né? 36 avaliações, 5 estrelas e tal. E aí, eu não sei se você viu também, eu coloquei uma copy lá no canal de alunos do Telegram também, de como pedir essa avaliação. Para fazer isso. Você viu isso? Eu vi que Como pedir foi essa mandado, avaliação? mas eu ainda não entrei para ver. Dá uma olhada. Isso ali também é muito poderoso. Porque não é só o número de avaliações, mas é a qualidade dessa avaliação. Uma coisa é o paciente, a mãe, o pai, a pessoa que for dar a avaliação dizer assim, ela é legal, ela é atenciosa, ela escuta, ela explica, ela é parceira. Isso é uma avaliação boa. Agora, uma avaliação poderosa eu rodei o estado de São Paulo todinho. Meu filho, minha filha estava sofrendo há não sei quanto tempo com isso, com aquilo. Foi a primeira pediatra que fez isso, isso, isso. Hoje a minha filha não passa mais por aquela dor. Hoje a minha filha está vivendo assim, assim, assado. Eternamente grata, doutora Maíra. Recomendo de olhos fechados. Percebe a diferença? Aí você vai impulsionar esse seu site, né? Vai pagar para o Google para mostrar para as pessoas quando elas procurarem os termos que você vai colocar lá. E aí, quando elas entrarem, elas vão ver esse tipo de avaliação. E aí, depois, o que vai acontecer? Depoimento para o CVM, quando a gente pedir. Porque não tem como não mudar a vida das pessoas, né? Então, é isso. Muita gente vai procurar aqui endócrino pediatra particular. Muita gente não. Pouquíssimas pessoas vão procurar. Mas muita gente pode estar procurando. Qual é o médico que cuida da criança que está com problema de crescimento? E aí, ó, quando eu coloco aqui, ó, médico, quando eu coloco isso, Maíra, aí acontece uma mágica aqui, ó. Médico que cuida de criança com dificuldade de crescimento. Dificuldade de crescimento. Tá de boa aí de tempo, né? Só para eu saber. Hoje é feriado aí também, né? Tá. Quando a gente coloca qualquer coisa que a gente vai pesquisar no Google, quando você coloca o cursor ali na frente, eu vou até botar aqui para você ver. Deixa eu tirar aqui. Quando a gente coloca aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Quando a gente coloca a gente escreve qualquer coisa, né? Aí a gente coloca aqui, ó. Aí o Google dá várias opções aqui, ó, de como as pessoas estão procurando. Isso aqui tudo é termo que você pode também testar, tá? Termo de pesquisa. Clínica de crescimento infantil. Olha que massa. Aí você vem aqui, bota em Campinas. Ó, olha só o que aparece aqui, ó. Tá? Clínica de crescer infantil em Campinas. Aí, o que vai acontecer? Você vai ver aqui, especialista em crescimento. E aqui, ó, é por isso que eu falo, né? O início do Google, Maíra, é muito de teste, tá? É muito de teste. É você descobrir quais são os termos que vão dar mais pesquisa, quais os termos que vão trazer mais agendamento, quais os termos que vão ter mais volume, né? Lá nas aulas de Google a gente fala como pesquisar também os termos que tem mais volume e tudo mais. Então, assim, só aqui no Google, você tem com certeza, né, uma possibilidade de lotar a sua agenda. Né? E eu imagino que lotar a sua agenda não é lotar com o número de pacientes que você quer, né, na qualidade que você vai oferecer. Sim, mas pô, se o Google vai lotar a minha agenda, por que eu tenho que investir em Instagram? Eu nem gosto de gravar vídeo, eu nem gosto de aparecer e tudo mais. E a resposta é muito simples.
É porque a gente nunca deve colocar nossos ovos numa única cesta. Ano passado, uma colega da mentoria fez isso. Ela estava investindo nos dois e aí até que ela acertou no Google. E aí, bum, o consultório encheu. Foi até engraçado, assim, para mim. Para ela não foi muito, não. Porque, gente, invista no Google, o Google é poderoso demais, não sei o quê, a agenda lotada, faturei tanto, não sei o quê, tá incrível. Segundo mês, gente, o Google maravilhoso, invistam e tal. Terceiro mês, ela disse, gente, o que está acontecendo com o Google? Quarto mês, gente, o Google não funciona. E aí, o que ela fez? Quando ela viu que o Google estava dando bom, ela abandonou o Instagram, abandonou as outras estratégias. E aí foi um grande aprendizado. Por isso que a mentoria eu acho que eu aprendo mais do que eles, porque eu tenho acesso a tudo, né? O que acontece, aos números e tudo mais. O Google é poderosíssimo, só que o paciente de Google, ele é diferente. É um paciente, por exemplo, Maíra, ele vai querer a consulta para ontem, entendeu? Quando a pessoa vai no Google, ela já está querendo, ela é um lead quentíssimo, por isso que é mais rápido, por isso que gera mais consulta. Mas, por exemplo, se você não tiver uma organização de agenda que você atenda, que você consiga atender, esse paciente vai procurar o próximo. Então, não é um lead tão qualificado, não é um potencial cliente tão qualificado. Diferente do paciente do Instagram, que ele acompanha você, ele se conecta com você, ele vai dizer, pô, eu gosto do jeito da doutora Maíra, eu gosto dos valores que a doutora Maíra passa, eu gostei da forma de trabalho que ela apresenta. Então, eu quero a doutora Maíra. Eu tenho plano de saúde, eu posso pagar qualquer outro médico, eu posso ir em São É uma Paulo, hora que é mesmo. 1h30, 2 horas. Mas, eu já até fui em São Paulo, paguei R$ 1.000 numa consulta, mas o médico, eu não gostei da consulta, não gostei do atendimento, e pelo que eu estou vendo, a doutora Maíra é diferente. Então, quero conhecer ela, vou com ela. Então, é um paciente que já chega comprado. O do Instagram, é um volume menor, mas é mais qualificado, tá? E é isso, porque simplesmente de uma hora para outra você pode perder sua conta do Google, de uma hora para outra você pode perder sua conta do Instagram. Por isso que eu estou falando, vai diversificando. O trabalho que dá é fazer um conteúdo. Se você fizer um conteúdo para o Instagram, bota no TikTok, bota no Shorts. Né? Se você fizer uma live no Instagram, bota no YouTube, bota no Facebook. Né? Por quê? Porque quanto mais diversificar, mais você vai ter alcance. Mais pessoas você vai ajudar, mais pessoas ajudadas, mais a sua marca vai se expandir, mais pessoas vão te conhecer, mais pessoas vão chegar, vão te procurar. Tá ótimo. Beleza? Mas, ó, eu vejo que você tem um perfil assim, mais reservado, né? É isso? Então, o Google vai ser maravilhoso para você começar. E só não esquece, só cuidado para não cair nessa armadilha de ficar só no Google, tá? Não acho que seja o seu caso, tá? Eu vou até fazer um disclaimer aqui. Esse é o caso que eu contei, é de uma médica que estava numa cidade menor. Não é uma cidade pequena, mas é uma cidade talvez com 200 mil habitantes. Não é a realidade de Campinas, né? Talvez o Google vai demorar para acontecer isso com você. E até porque você não vai colocar só Campinas, você vai fazer campanhas para a região, como a gente falou. Então, assim, o Google talvez segure aí teus próximos 4, 5, 6, até 12 meses. Mas, vai por mim. Não dependa só do Google. Vai investindo aos poucos no Instagram e vai disseminando para as outras redes. Até porque todo médico, eu vejo como muito natural, Maíra, o médico que domina, que começa a dominar essas estratégias de marketing, vai ser um pulo para você daqui a pouco monetizar o seu conhecimento com essa audiência de outras formas. Livro, e-book, palestra, curso online, o que você quiser, se você quiser, tá? Eu me sinto na obrigação de falar isso porque eu realmente é uma das minhas, é um próximo degrau aí de missão que eu tenho, que é ajudar médicos com isso também. Porque a gente estuda tanto, tem tanta gente boa, sabe? Tem tanta gente incrível, tanto
profissional, tanto professor seu, que eu imagino que você é fã e que, pô, ele tá ali muitas vezes restrito só à academia, só à faculdade. E por que não, pô, disseminar aquele conhecimento, né, para mais pessoas, né? Principalmente num país como o nosso, tão desigual, né, que 80% da população jamais vai ter dinheiro para pagar uma consulta particular. Então, que a gente possa ajudar essas pessoas com conhecimento, com informação. Isso faz, Faz faz sentido? bastante. Então é isso. Aqui no CVM, você já sabe disso, mas eu preciso reforçar. E até uma coisa que eu uso para poder encorajar vocês a vencer a timidez, vencer todos os receios de aparecer, é isso. Né? Que, tipo, olha para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, para o Facebook, para esses conteúdos de vídeo principalmente, olha para eles como uma espécie de contribuição. Olha assim mesmo, de verdade, com essa intenção real. Olha para o Google como o Google vai pagar minhas contas, principalmente no início. O Google vai fazer meu consultório crescer. E o Instagram vai ser a minha forma de devolver para as pessoas, né, conhecimento. Eu vou ajudar as pessoas, principalmente as mais carentes, através de uma informação simples, clara, objetiva e de valor. Aquilo que, tipo, tem consultas, eu imagino, né, Mayra, que o paciente vem, paga os R$ 400 e que é uma consulta de orientação que É a você vai grande dar. maioria, na verdade. Não é E é isso? até uma das questões que às vezes eu acho que as pessoas não mantêm o segmento por causa disso, né? Não sei, mas é muita orientação. Pois é, mas aí é que tá. Boa, boa. Eu gostei dessa objeção que você trouxe. Será que se eu der muita orientação, os pacientes não vão voltar? Né? Eu vou te dizer um segredo aqui, ó. Aproveitar que a gente está aqui só nós dois. O CVM está todinho gratuito. Se a pessoa quiser, o conteúdo está todo gratuito. Mas por que uma pessoa chega a pagar 6 mil, 7 mil reais no CVM e depois pagar 30 mil reais ou mais na mentoria? Se está tudo gratuito. Que a gente precisa pegue na mão e vá junto. É. E aí, ó, a questão toda, e aí eu vou te falar agora de um conceito de marketing. A questão toda é que realmente é uma questão estatística. Se eu ajudo 100 pessoas gratuitamente, né, talvez umas 60 vão começar a me seguir, depois umas 10 vão continuar seguindo, talvez duas vão comprar o CVM, talvez um entre na mentoria. Então, assim, isso é uma estatística de marketing. Quanto mais gente você atinge, mais gente entra no seu funil e mais clientes você tem. Inevitavelmente. Por quê? Porque é o ser humano, é assim que funciona a psicologia do ser humano. Vai ter gente que vai ver o teu conteúdo, vai ser muito ajudado e mesmo tendo dinheiro, dizer, pô, já estou satisfeito, estou saciado. Acho que não preciso mais da doutora Maíra, do acompanhamento. E vão ter as que vão dizer, nossa, eu não posso sair de perto dessa doutora não, eu preciso estar junto dela, porque sozinho eu não vou conseguir. E aí, obviamente, né, Maíra, você precisa construir a sua narrativa de forma que você sempre mostre que a importância do acompanhamento. Você pode, por exemplo, quando você for dar uma orientação sobre retardo no crescimento, aí você fala lá, você entrega o ouro, diz tudo. Mas assim, sendo bem o mais honesto possível, você vai falar. Agora, é óbvio que tem casos e casos. Cada paciente é um paciente. Isso é algo que tem que estar em todo o conteúdo seu. Né? Até porque é mais pura verdade. A gente não pode dizer que na medicina e no amor nem sempre nem nunca, né? Já ouviu essa Sim. frase? Essa é da faculdade, né? Essa é da faculdade. Então não dá pra gente dizer que
há 100% de chance que o seu filho, para você que está assistindo esse vídeo aqui, que eu nunca vi, nem nunca vou ver, que seu filho vai acontecer isso. Não. Você dá a orientação, você entrega o ouro e depois você fala. Mas é importante que ressaltar que cada organismo é um organismo, daí a importância de você ter o seu endócrino pediatra, a sua endócrino pediatra de confiança, para realmente validar isso através de um exame físico, através de uma boa conversa, de uma boa anamnese, de exames, nananana. Sim. Entendeu? Então, vou resumir aqui. Foca no Google, assiste as aulas que estão lá no CVM, bota na velocidade É, 2, vai eu pausando, tava até vai nessa dúvida voltando, se eu vai terminava anotando. de ver o CVM ou se eu já vi essas aulas, mas acho que eu vou ver essas aulas depois. Não, não. Confia em mim, confia em mim. Vai lá no Google, tá? Como você já está com seu posicionamento definido, a coisa mais importante da primeira aula do CVM, do módulo de marketing, é a parte do posicionamento, né? Como falar como atrair o cliente ideal, o paciente ideal. Talvez essa aula Uhum. depois é bom dar uma olhada, tá? Para ver se tem algum ponto cego. Mas pelo que eu vi aqui, você tá tudo bem claro. Mas eu acho que o mais urgente e importante é o Google mesmo, né? E botar essas campanhas de Google para rodar o mais rápido possível. E, e aí depois você vai para as aulas de Instagram. E aí eu acho que quando for chegar o momento de você ver as aulas do CVM, de captação, já vão ter as aulas novas que a gente está Então, em processo de tá regravação. ótimo, muito obrigada. Tá bom? Imagina, imagina. Parabéns, viu? De verdade, parabéns por ter tomado essa decisão de investir na sua carreira, de investir na medicina de qualidade, de investir em você também, né? Na sua qualidade de vida. Consequentemente, o seu consultório bombando, vão ser famílias ajudadas, você também, e é uma médica que vai, né, ser mais feliz, né, como pessoa, né, como, enfim, tanto profissionalmente como pessoalmente Sim, falando. Então, obrigado pela confiança, tá? Tamo junto. Conta comigo, conta com a gente, tá conta com o ótimo, time muito do obrigada. CVM. Tchau, tchau.